Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a honra de mais uma vez poder ministrar nesta casa. Agradeço a vida do pastor Paulo Eduardo, a vida do presbítero Jefferson que se encontra aqui e de todos os demais obreiros que servem nesta casa. Todos aqueles que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, tomem um punho e abra comigo em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Aleluia, glória a Deus. Verso de número 10 e verso de número 11. Quero agradecer também a minha mãe, que sempre está me acompanhando, intercede por mim, né? Louvado a Deus pela vida dela, que sempre, guerreia juntamente comigo e também intercede por mim e também prega poderosamente a palavra de Deus. Todos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim o verso 10. No demais, guarde isso. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Guarde isto: fortalecer, força, poder, revestir, resistir e firmes podeis vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Meus amados e queridos irmãos que nos acompanham aqui na igreja, na internet, muito se prega acerca da armadura de Deus, a qual, quando Paulo vai escrever no livro de Efésios, para a igreja que se encontra em Éfeso, ele usa de uma alegoria ou de uma tipologia de uma armadura medieval, porque no contexto em que Paulo vivia e no contexto ao qual ele está escrevendo na época, as guerras eram travadas por armas e estas eram escudos, lanças, arcos e flechas, espadas, aleluia, couraças, capacetes e armaduras. Estas eram as armas de um exército que vivia no contexto da época do apóstolo Paulo. Se ele estivesse escrevendo nos dias de hoje, se ele fosse nosso contemporâneo, com certeza ele iria comparar as armas espirituais com as armas de um soldado de elite, por exemplo, da marinha ou das forças armadas, da infantaria, mas no contexto ele descreve uma armadura, e é por isso que ele relata todos os itens dessa armadura. Mas o interessante é que muito se prega sobre a armadura, mas pouco se prega como chegar até a obter a armadura de Deus, porque se você ler o texto no seu contexto, vai observar que o capítulo de número 6 começa com Paulo dando as características de um guerreiro de Deus, ao qual está apto para receber a armadura do Senhor, porque não é de qualquer jeito para receber a armadura. Paulo vai dar características, por isso ele fala no verso de número 9, no demais, no demais o quê? Cumpra todos os outros requisitos e depois então revista-se da armadura de Deus e venha para a guerra, porque se você não sabe, quero te dizer nesta noite, estamos em guerra e a guerra é travada e só há de prevalecer aqueles que estão firmes no Senhor e revestidos da sua armadura. Paulo vai dizer no verso de número 1, ele vai dizer: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Observe, ele vai dizer: sede obedientes a vossos pais no Senhor. Ele não diz pais somente, ele diz no Senhor, porque ele não está se referindo aos pais biológicos de início, ele está se referindo aos pais espirituais, porque em nossa caminhada cristã nós temos pais espirituais. Estes
líderes são os líderes ao qual corroboram para que a igreja avance. São nossos pastores, nossos diáconos, obreiros, presbíteros, não importa o cargo, mas se é um líder, se fala com você, se ora com você, se jejua com você, é pai ou mãe seu na fé, e você tem que honrá-lo. Por isso, Paulo, eu vim pregar a Bíblia, irmão, aleluia. Em Hebreus, capítulo de número 13, verso 7, Paulo vai dizer assim, ó, aleluia. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Aleluia! Você tem que se lembrar daquele dia que você ouviu a poderosa palavra, que alguém pregou o evangelho para você, que alguém se dispôs a orar pela sua vida, pela sua casa, que alguém se dispôs a pagar o preço para que você estivesse de pé, para que a sua casa estivesse de pé. Mas sabe qual que é o problema dessa geração? Que é revestida a armadura de Deus, mas é ingrata com os líderes, é ingrato com aquele que busca, é ingrato com aquele que paga o preço para ajudar ele a permanecer de pé. Verso de número 2, Paulo vai dizer: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Depois que você honra os líderes, depois que você honra os pais na fé, você deve honrar seu pai e sua mãe, você deve honrar sua família, porque este é o primeiro mandamento com promessa. A promessa vem no verso 3, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia. Sabe por quê? Porque revestimento em desobediência não existe. Vou repetir: revestimento sem obediência não existe. E se você não tiver honra na sua vida, você vai morrer espiritualmente falando. Mas quando você honra, você vive muito tempo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Verso de número 4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Por quê? Porque os pais também devem abençoar os filhos, devem liberar palavras proféticas na vida dos filhos, porque os pais dessa geração não educam os filhos na casa de Deus, não educam os filhos na palavra do Senhor, e querem que os filhos sejam bênção, querem que os filhos casem bem, querem que os filhos formem, querem que os filhos tenham bons empregos, mas não educa na palavra do Senhor. E qual é o problema? Muitos filhos não cumprem o que os pais dizem. Também não é porque os pais não falam. Muitos não cumprem porque tem muitos pais que também falam da palavra de Deus, mas não vivem o que fala. São hipócritas, e pela hipocrisia dos pais, os filhos não servem a Deus. Eu vim pregar a Bíblia, irmão. Da Mandácia. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Provérbios 22:6. Provérbios 22:15 diz que a vara da correção tira a loucura do coração da criança. Sabe por que tem muitos jovens desobedientes, muitos jovens cometendo suicídio, muitos jovens cometendo coisas horríveis, atrocidades, porque não foram corrigidos na palavra do Senhor, e a loucura entrou nos seus corações quando criança. Verso de número 5: vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Aleluia. Verso 8: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Verso 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu,
fiel e que para com ele não há acepção de pessoas. Observe, do verso 5 ao verso de número 9, Paulo vai dizer como nós devemos proceder na vida física e material e financeira, mas também na vida espiritual, porque ele vai dizer assim, que tudo que nós devemos fazer, não devemos fazer para aparecer, muito menos devemos fazer de qualquer forma. Aleluia, glória a Deus. Tanto no seu trabalho, ele vai dizer, sirva aos homens como se estivesse servindo a Deus. Então quando eu estou no trabalho, quando eu estou na minha casa, quando eu estou servindo, eu tenho que pensar que aquele a quem eu estou servindo é imagem e semelhança de Deus, é como se eu servisse a Deus. Isso vale também, aleluia, para o outro lado, aqueles que possuem empresas, aqueles que possuem comércio, aqueles que possuem cargos de liderança em empresas, que maltratam seus funcionários, que maltratam seus servos, que maltratam seus colaboradores, estão maltratando o próprio Deus quando desprezam o seu irmão, aleluia. Então Paulo vai dizer, quer servir a Deus, quer revestir, cumpre o que está escrito do verso 1 até o verso 9. E que é outra coisa, serve para os líderes, porque tem líderes que não liberam bênção sobre suas ovelhas, tem líderes que maltratam suas ovelhas, tem líderes que armam conluios, ciladas para suas ovelhas, tem ovelhas que desprezam seus líderes, como eu já falei, tem ovelhas que maltratam seus líderes, tem ovelhas que falam mal dos seus líderes pelas costas, aleluia, mas Deus contempla todas as coisas. Se você for fazer algo na casa de Deus, faz bem feito. Se você canta, canta com excelência. Se você toca, toca com excelência. Se você prega, prega com excelência, porque o mínimo que você faz quando assume uma tribuna é pregar a palavra de Deus. Mas muitos lugares estão sem pão, muitos lugares estão sem palavra, e o povo está morrendo, o povo está anorexo, o povo está emagrecendo espiritualmente falando, porque não se serve pão, conta do tio, da tia, do periquito, do papagaio, mas não se prega a palavra de Deus. Deus está proclamando o seu povo nesta noite: se volta para mim, se volta para a minha palavra, e eu vou te revestir de poder. Verso de número 10. No demais, fez tudo, meu querido. Agora é hora de fortalecer, Abadás. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Aleluia, oh Jesus poderoso. Sabe por quê, irmão? Aleluia. A fortaleza vem de Deus. A força vem de Deus. Ainda que eu e você pregue muito, ainda que eu e você cante muito, ainda que eu e você toque muito, ainda que eu e você sejamos as melhores pessoas do mundo, não estamos fazendo o mínimo, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Não temos nada, não somos nada, porque a força quem dá a Ele, o poder quem dá a Ele, a unção quem dá a Ele, e a glória também é dele. Então por isso é necessário revestir da armadura do Senhor. E Paulo vai dizer por 3 vezes: estai firmes. Se você ler o texto com atenção, você vai observar que ele repete a palavra firmes por 3 vezes. Por quê? Porque a igreja, e quem quer guerrear na igreja, tem que estar firmado no Pai, tem que estar firmado no Filho e tem que estar firmado no Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai dizer no verso 12 que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque observe, o inferno, as hostes espirituais, os principados, potestades, os inimigos com os quais nós lutamos são espirituais, e eles são
organizados. Observe, são organizados. O inferno age de forma organizada. É por isso que tem que ter ordem na igreja. É por isso que a igreja tem que ser organizada. É por isso que o culto tem uma ordem de liturgia. Porque no mundo espiritual, o mundo espiritual trabalha com ordem, trabalha com organização. É por isso que Paulo vai descrever, para você entender, aleluia, contra quem você está lutando. Porque se você entende contra quem você está lutando, e se você entende o lado de que você está lutando, você sabe como proceder, aleluia. Então quer vencer aquela dificuldade, aleluia, vai para o espiritual, quer vencer aquela luta, quer vencer aquele sofrimento no casamento, quer vencer aquela luta financeira, quer vencer a depressão, quer vencer a ansiedade, dá uma passadinha lá em cima, dá uma passadinha lá no plano espiritual, vai guerrear lá em cima, porque a vitória começa lá em cima, no altar do poderoso eterno Deus. Aleluia, Jesus. Então Deus é organizado. O inferno, ele age em 4 frentes: migrar, cortar, devorar e destruir. Migrar, cortar, devorar, destruir. Por isso que você lê João 10, você vai ver que Jesus descreve o diabo como ladrão, salteador, mercenário, estranho aos homens. Ladrão, salteador, mercenário, estranho aos homens. João 10. Mas Deus, aleluia, Ele age em 5 ministérios, aleluia, em 5 frentes de batalha. No ministério apostólico, no ministério profético, no ministério evangelístico, no ministério pastoral e no ministério de ensino, aleluia. Efésios capítulo de número 4, Paulo fala isso antes dele escrever a armadura de Deus, aleluia. Então a igreja tem que ter aqueles que fazem a igreja se levantar em oração, os apóstolos, aqueles que discipulam, aqueles que levam a igreja até o altar de Deus. A igreja tem que ter profeta, porque na profecia, aleluia, a igreja cria temor, cria reverência. Diz o livro de Provérbios que sem profecia o povo se corrompe, aleluia. A igreja tem que ter evangelistas, que é o que vai mais longe, para evangelizar, para levar a palavra de Deus aonde ninguém pode ir, mas esses vão. A igreja tem que ter pastores para discipular as ovelhas, para cuidar das ovelhas, para levar o rebanho pelo caminho. E a igreja tem que ter os mestres no ensino, que sustenta todos os outros, porque se não tiver palavra, se não tiver ensino, todos os outros se rompem. Então estas são as armas da igreja, aleluia. Verso de número 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Deus não te chamou para recuar, Deus não te chamou para esmorecer, é para você resistir. São dias difíceis, são dias trabalhosos, aleluia, breve virá o nosso Senhor, mas Deus diz para você nesta noite: resiste, reage, levanta que eu vou te ajudar. Oh, aleluia, Jesus. Cingindo os vossos lombos com a verdade, porque é requisito para receber a couraça da justiça, porque é primeiro necessário limpar os lombos para receber a couraça da justiça. Então é necessário limpar os lombos, limpar o corpo com a verdade, porque está cheio de crente mentiroso dentro da igreja, pessoas que falam que vão fazer e não faz, fala que vai pagar e não paga, fala que assume um compromisso e não assume, pessoas mentirosas. Mas sabe por quê? Porque são crentes. Sabe por quê? Porque Deus não tem crentes, Deus tem filhos, aleluia. Vou repetir: Deus não tem crentes, Deus tem filhos, aleluia. E esta é a diferença. A igreja está padecendo nos últimos dias, está faltando avivamento, porque tem muito crente dentro da igreja e pouco filho. Tem muito crente dentro da igreja e pouco filho, porque o filho obedece ao pai, o filho
filho aceita a correção do pai. Aleluia. E se você está apanhando hoje, pode ser que só alguém errou, pode ser que só alguém, aleluia, errou, mas está todo mundo apanhando. Sabe por quê? Porque o pai, quando corrige, corrige por completo. Um pai, quando corrige o filho, se um faz errado, o outro não fez, mas apanha juntos também, é para não cometer o mesmo erro. Hebreus 12:8 diz assim: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12:8, verso 9: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. Outra vez, Paulo está dizendo que é para os pais corrigirem os filhos, porque quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Se você não sabia, fique sabendo. Aleluia, glória a Deus. E nós os referenciamos: não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aleluia. Então, se Deus está te corrigindo neste tempo de pandemia, é porque Ele te tem como filho, é porque você está andando em obediência, é porque você está honrando o ministério, você está honrando a liderança, você está honrando a família, e Deus só está te corrigindo para você chegar à estatura, como diz Paulo em Efésios também, de varão perfeito ou de mulher perfeita na presença de Deus. Deus não quer te punir, Deus quer te aperfeiçoar para que você veja a glória dele na sua vida. Verso 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Observe que não é no evangelho, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, não é no evangelho, mas é o evangelho da paz. Por quê? Porque tem diferença. Aleluia. Porque hoje tem muito evangelho sendo pregado que não é evangelho. Vou repetir: hoje tem muito evangelho sendo pregado que não é evangelho. É os 12 caminhos para a felicidade, as 7 chaves da vitória, os 10 mandamentos para você enriquecer, o coach, aleluia, e a palavra está deixando os púlpitos da igreja, a palavra está saindo fora afora, está entrando as teorias de psicologia, de prospecção financeira, aleluia, mas o evangelho da paz está saindo. E qual é o evangelho da paz? Sabe qual que é o evangelho da paz? Aleluia. Romanos 5:8 diz assim, olha, Romanos 5:8, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o evangelho da paz. Que evangelho? Você estava morto nos seus pecados, você estava morto nos seus delitos, mas Deus te amou mesmo você estando no lamaçal do pecado. Enviou Jesus Cristo Nazareno para se fazer em carne, em semelhança de homem, para viver e andar nesta terra, para pregoar as boas novas, para morrer na cruz do Calvário, derramar seu sangue pela sua vida, para pagar a dívida que você tinha com Deus e você não podia pagar, para ressuscitar ao terceiro dia e junto ressuscitar você também, porque Paulo diz em Efésios que quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou junto. Vou dizer de novo: quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou junto. Tem gente que está achando que você morreu, tem gente que está achando que a sua chamada morreu, tem gente que está achando que seu ministério morreu, mas seu ministério não morreu, seu ministério está vivo no mais alto dos céus, junto com Cristo Jesus nosso Senhor. Reage, crente, reage. Deus te chamou para resistir nesses dias, então resiste.
Volta para a cruz, 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 aleluia. Oh, oh, essa geração precisa conhecer Jesus. Essa geração precisa conhecer o evangelho que liberta, o evangelho que cura, porque eu fui criado, aleluia, no círculo da oração, num tempo, aleluia, em que as irmãs do círculo de oração levantavam para cantar na igreja, o fogo pegava na igreja com o hino da harpa, o pecador entrava pela porta, ele já caía lá endemoniado e saía liberto também, aleluia. Não precisava de show, não precisava de entrevistar demônio, não precisava dizer o que você está fazendo, o que você vai fazer, para onde você foi, para onde você vai, porque aqui a casa não é do diabo, a casa é de Deus e a glória é de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. O escudo, ele vem da fé. A sua fé forma o escudo que protege a sua vida no dia da batalha, do que obedece, porque a fé também é um dom de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 9, você vai ver que a fé é um dom de Deus. Mas porque a fé forma um escudo, sabe por quê? Porque Hebreus 11:1 diz assim, aleluia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que quer dizer isso? Eu estou firmado, eu estou fundamentado na minha esperança, e a minha esperança não vem do governo, a minha esperança não vem do dinheiro, a minha esperança não vem do meu patrão, a minha esperança vem daquele que fez os céus e a terra, daquele que disse haja e houve luz, daquele que disse haja vida e houve a vida, daquele que soprou o seu fôlego, o seu nefesh, a sua vida dentro de mim. É nele que eu estou fundamentado, é nele que eu estou firmado, e ainda que eu não veja, eu tenho certeza que ele vem para me socorrer. É esta fé que você tem, e quando você tem esta fé, você forma um escudo sobre a sua vida, e quando o inimigo joga seus dardos, se você não sabe o que é um dardo, é uma lança grande e pontiaguda. Existe uma prática no atletismo em que o atleta segue correndo com a lança na mão e ele joga aquela lança com força, e quanto mais longe ela vai, mais pontos ele ganha, mais ele pontua. Paulo está dizendo, aleluia, o inimigo da sua vida é covarde, ele não te ataca de frente, ele faz emboscadas para você. Por isso ele vai dizer no capítulo 6 que é para nós resistirmos às ciladas do diabo, porque ele não age de frente, ele age por detrás, ele age de longe. Ele lança dardos de longe. Muitas vezes quem está se levantando contra a sua vida está se levantando de longe, está falando pelas costas. Falaram mal de você em grupo do WhatsApp, falaram mal de você na internet, falaram mal de você no fundo da empresa. É porque a estratégia do diabo é essa, é tentar acertar a distância, porque na sua frente, na sua retaguarda e diante de você está o leão da tribo de Judá. Por isso a escritura diz que o inimigo anda ao derredor bramando como leão, porque ele não é o leão, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Em volta de você está a sua fé, o seu escudo, e o escudo tem nome, é Jesus Cristo Nazareno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é para revestir a mente, é para cobrir a mente. Por quê? Porque o capacete vem da salvação. Aleluia. Por quê? Porque quando você é salvo, você vai lá para Romanos 12, e em Romanos 12 Paulo vai dizer assim, Romanos 12, 1, glória a Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da sua mente, da sua maneira de pensar e agir, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o capacete da salvação, aleluia, ele serve para livrar sua alma, para livrar sua mente, dos ataques do inimigo na sua mente, porque o inimigo vai sempre dizer: você não consegue, você é um derrotado, você é uma derrotada, você é um fracassado, na sua vida o casamento, na sua família o casamento de ninguém deu certo, o seu também não vai dar certo, na sua família não tem nenhum empresário, não tem nenhum pastor, não tem nenhum líder, mas a ira mandai você tem o capacete da salvação, e esse dardo vem na sua mente, e você clama: o sangue de Jesus tem poder. Eu não sou o que você diz, eu sou o que o meu Pai diz, e o meu Pai diz que eu sou imagem e semelhança dele. O meu Pai diz que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, e que ele quer que eu me aproxime mais dele, e que eu vou vencer, porque a glória é dele, e quando eu vencer, o nome dele será glorificado. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque esta geração conhece pouco de Bíblia. Se você perguntar para uma pessoa onde estão os 10 mandamentos na Bíblia, não sabe dizer. Onde Davi morava, não sabe dizer. Qual que é o nome da mãe de Davi, não sei também. Por que Saul foi destituído do cargo, não sei. Onde que fica, quantos capítulos tem o livro de Judas? Não sei, é um capítulo só, tá? Para quem não sabe, é um só. Por isso que eu estou falando, porque é fácil, mas as pessoas não procuram ler. Porque por onde vem o conhecimento? Vem da leitura. 90% da revelação está na leitura. Aleluia. O restante é comunhão e intimidade com Deus, mas 90% está na leitura. Mas as pessoas leem pouco a Bíblia, leem rápido demais. Muitas vezes fica na igreja e não sabe onde está os livros da Bíblia. Aleluia. É necessário que você conheça a Bíblia, porque você conhecendo a Bíblia, você vai conhecer mais de Deus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo número 2 diz assim, olha aqui. 2 Timóteo capítulo número 2, verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Porque na armadura, aleluia, todos os outros aspectos da armadura são para defesa e fortaleza. Defesa e fortaleza. Mas a espada é para ataque. A espada é para ataque. Quando o inimigo tentou a Jesus, lá em Mateus capítulo de número 4, aleluia, Mateus capítulo de número 4, aleluia, glória a Deus. É Jesus poderoso. Diz assim, Mateus capítulo de número 4, verso de número 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Olha, Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto. Depois de jejuar 40 dias,
Então, aleluia, você tem que jejuar para Deus te revestir de poder, para Deus te revestir da sua unção, para Deus te dar autoridade. Mas somente o jejum não traz livramento do inimigo, porque Jesus jejuou 40 dias e ainda foi afrontado pelo inimigo. Mas quando o inimigo tenta, Jesus cita as Escrituras, e quando Jesus cita as Escrituras, Jesus vence o inimigo pela palavra, e o inimigo se retira de Cristo, porque Cristo está alicerçado na palavra, Cristo se alimenta da palavra, consequentemente ele se alimenta de Deus, porque quando você se alimenta da palavra, você se alimenta de Deus. Quando você se alimenta da palavra, você se alimenta de Deus, aleluia. Por isso você tem que conhecer a palavra do Eterno, aleluia. Voltando para Efésios, já vou encerrar, aleluia. Efésios capítulo número 6, verso de número 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus e aleluia. Ainda estou no horário, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Você, cumprindo todas as coisas, vai ser revestido com a armadura de Deus. Mas além da espada, que é a palavra, há uma arma que Paulo está escrevendo, mas ele coloca no contexto da armadura, mas não coloca dentro da armadura, mas ela é unida na armadura, aleluia. E esta é uma arma secreta, aleluia, glória a Deus, porque se você reparar, todo militar, ele anda com pelo menos duas armas, uma primária e uma secundária, porque primeiro, aleluia, ele carrega um rifle, um fuzil ou uma pistola, ele carrega duas armas, aleluia. E ele primeiro vai sacar a arma primária, que é o fuzil, porque tem maior poder de fogo, aleluia. E ele pode acertar a distância, aleluia, glória a Deus. Mas a arma secundária, quando acaba o pente, ele pega a arma secundária, que é uma pistola, outra coisa, para ele continuar prevalecendo com o inimigo, aleluia. E muitas vezes o inimigo às vezes não sabe que ele tem, aleluia. Então Paulo está dizendo, você tem uma arma secreta que também prevalece com o inimigo, contra o inimigo, e esta arma chama-se oração, aleluia. Por isso Paulo vai dizer, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Observe que ele cita duas coisas, com toda oração e súplica no Espírito, com toda oração e súplica no Espírito. Por quê? Porque, aleluia, quando você suplica no Espírito, Paulo está falando de orar em línguas espirituais, de orar em mistérios com Deus, porque quando você ora no português, todo mundo entende o que você está falando, mas quando você ora em línguas espirituais, se não houver um intérprete, somente Deus conhece aquilo que você está orando. E quando você ora em línguas, o diabo não pode resistir à sua oração, porque é comunhão direta entre o trono e a terra, é comunhão direta entre o trono e a terra. Vou ficar aqui porque eu senti graça. É comunhão direta entre o trono e a terra, aleluia. Por isso é necessário orar no Espírito, aleluia, para prevalecer contra o inimigo. Que obedece, aleluia, glória a Deus. Dá lugar, crente, dá lugar. Abre essa boca da glória. Quem é batizado em línguas, fala em línguas. Se você não é batizado, vai dando glória, vai buscar no que Jesus vai te batizar. Do que batasse de que comerá balara sébia, do que mandasse bicare de sobre que rebe de bares sebe de ruim com bares braça, de que me decore bicare de que bicare bicare balara sébia. Você que está na sua casa, você disse para Deus nesta manhã: Deus, não há mais esperança para minha vida, não há mais socorro para minha casa, eu vou desistir de nudo, vou arrumar as malas, vou sumir daqui.
Deus está dizendo para você, não é para parar, sou eu, o leão da tribo de Judá, que entro dentro do teu aposento nesta noite, estou virando o teu cativeiro, e aquilo que serviu de vergonha outrora, vai ser dupla honra na tua vida, porque eu, Senhor Jeová, vou fazer na tua vida. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Lembra que eu disse no começo da mensagem que era para você guardar, fortalecer, força, poder, resistir, revestir e resistir. Sabe por quê? Do que bandácia, você será fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Você será revestido pela sua armadura, para que você possa resistir ao diabo e permanecer firme na fé. Vou falar de novo para você guardar e repetir. Aleluia. Eu vou me fortalecer no Senhor e pela força do seu poder vou me revestir da sua armadura, para que eu possa resistir ao diabo e ficar firme na fé. Vamos falar no 3. É 1, é 2, é 3. Eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder vou me revestir da sua armadura, para que eu possa resistir ao diabo e ficar firme na fé. Altíssimo Deus, soberano Rei, eterno Pai, diante da sua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego esta igreja, essas vidas, Senhor, que estão cultuando nesta noite, meu Deus e meu Pai, que receberam da sua palavra, tanto aqui presencialmente quanto em casa pela internet. Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada, não posso nada, mas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor é. Deus, entra dentro da casa dessa pessoa que está cultuando aqui nesta noite, ajuda ela, Jeová, a se fortalecer no Senhor, ser cheia do seu poder, para se revestir da sua armadura, resistir ao diabo e ficar firme na fé. Senhor, levanta uma igreja poderosa em oração, levanta uma igreja comprometida com a tua palavra, levanta uma igreja comprometida com a tua obra, levanta uma igreja que cuida da tua casa, mas também cuida dos teus filhos. Levanta uma igreja cheia de poder. Deus, nós não vamos parar, nós vamos resistir, porque o Senhor é conosco, o Senhor tem as armas para nos dar. Nos fortalece, Deus, enche-nos do teu poder, em o nome de Jesus de Nazaré.